Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia. Hoje é segunda-feira, 20 de março, e esse é o seu Diário Econômico Original. Uma das pontas soltas dessa turbulência que afeta o setor bancário lá fora encontrou uma solução no fim de semana. O UBS concordou em comprar o Credit Suisse por 3.250 bi de dólares depois de um fim de semana frenético de negociações. Aquela vida pacata dos suíços deve ter sido interrompida pelas idas e vindas de banqueiros para suas reuniões em seus helicópteros. Se bem que devem ser todos vizinhos ali em Zurique. Mas enfim, eles estavam ali voando para chegar numa solução para o sistema bancário de um país que vive justamente de vender segurança financeira, né? Chocolate e canivete sozinhos só salvariam um país se o seu presidente fosse o MacGyver. O establishment financeiro global também veio a público com cavalaria, infantaria e artilharia pesada no domingo. Primeiro, como parte do acordo, o BC suíço concordou em oferecer uma linha de liquidez de 100 bilhões de francos suíços para o UBS, apoiada ali por uma garantia federal contra uma eventual inadimplência, um default. O governo estava basicamente oferecendo uma garantia contra essa eventual perda de até 9 bilhões de francos suíços, mas só depois que o UBS arcasse com os primeiros 5 bi de francos suíços dessa eventual perda em suas carteiras de ativos. Ou seja, se tudo der certo, o UBS passaria a ter mais de 1,5 trilhão de dólares de ativos totais em seu balanço. E se algo der errado, parte da conta fica para o contribuinte suíço. Aliás, o seu Conselho Federal Suíço, uma espécie de braço executivo do governo, emitiu também um decreto de emergência para eliminar qualquer obstáculo regulatório e de governança, justamente para fechar logo essa transação. Os parlamentares suíços também vão ter que aprovar o processo, mas de forma retrospectiva. Vai haver uma votação aí nos próximos 6 meses sobre esse assunto de um negócio que já está fechado. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, também emitiu um comunicado oficial comemorando as notícias e dizendo que manteve contato próximo com seus pares internacionais no fim de semana para apoiar a decisão. E de fato, os bancos centrais do Canadá, Inglaterra, Japão, da Europa, além do Fed e do BC suíço, anunciaram ontem uma ação coordenada através de um acordo permanente no tempo para aumentar o fornecimento de liquidez em dólares. Basicamente, eles vão irrigar o mundo de dólares, quando for necessário, através desses bancos centrais que já atuam oferecendo operações na moeda americana. Dar uma saída para o caso CS e provisão infinita de liquidez, como eles estão fazendo, vamos chamar assim, são condições necessárias, mas não suficientes para a gente pôr fim nesse turbilhão dos bancos gringos. Entre as várias dúvidas em aberto, pelo menos na minha cabeça, eu vou destacar 2. Como esse drama todo vai afetar a política de juros do Fed? E 2. Quanto ainda isso tudo vai machucar os bancos americanos? Principalmente essa curva de juros que está super invertida por lá. Aliás, sobre esse assunto, eu convido a todos vocês a me acompanhar daqui a pouco às 9 horas da manhã na live do Valor Invest, que é ligado ao jornal Valor Econômico. Está em todas as mídias sociais deles para vocês verem. Bom, então, sobre a minha primeira pergunta, vamos ver o que o Fed faz agora na quarta na reunião deles. Antes do colapso do Silicon Valley Bank, o Fed poderia subir os juros até 0,5 ponto percentual nessa reunião, forçado ali a reacelerar o ritmo de aperto depois dos dados fortes de emprego e inflação que a gente viu recentemente. Só que as perspectivas não são mais tão claras assim. O mercado já colocou vários cortes de juros na curva daqui para frente, apesar dessas questões bancárias ainda terem pouco a ver com inflação. Tudo o que foi feito então até agora, disponibilizando liquidez, permite que a estabilidade financeira e inflacionária não sejam contraditórias, tal que os juros podem seguir seu rumo atacando a inflação, etc. Eu ainda estou nessa ponta, no estilo Banco Central Europeu da semana passada. Só que esse dominó entre os bancos regionais americanos precisa de fato ficar circunscrito a instituições que são absorvíveis pelo sistema, digamos assim. Aí então entra a minha segunda pergunta. Essa curva futura de juros que está super negativamente inclinada, lembrando, com o juro longo pagando muito menos do que o curto, ela é fonte de pressão negativa sobre o resultado dos bancos americanos. Ela pressiona os depósitos, os depositantes podem seguir correndo para o Tesouro, que hoje em dia paga bem, quase 5% ao ano, e ela também gera perdas nas suas carteiras de títulos pré-fixados. Então a dúvida é,
os problemas nesses bancos regionais são casos isolados, má administração, etc., de fato? Ou foram, os juros altos o gatilho da piora deles? E aí o ciclo de alta de juros estaria perto do fim. Bom, mas ainda na minha cabeça tem que combinar com a inflação, que teme não baixar. É um assunto complexo, ainda acho que os juros têm que subir por lá, mas vamos ver como vai ser essa semana depois de tudo isso. Bom, se não bastasse então tudo isso, o Copom se reúne na quarta-feira, também, junto com o Fed, logo depois, e ainda tem que achar um jeito de não demonstrar leniência com a inflação, como os seus colegas, e tem também que conceder créditos, vamos dizer assim, para os esforços fiscais da Fazenda, justamente para não reacender o fogo da sua fervura política. No fim de semana, disse o noticiário que o Lula pediu para o Haddad que ampliasse as conversas com o mundo político e com os economistas para falar do tal do marco fiscal. Além disso, ele também pediu novas simulações sobre alguns pontos da proposta. Segundo a Eliane Cantanhede, do Estadão, o pacote fiscal empacou na reunião com o Lula na sexta, quando a Casa Civil vocalizou a pressão do PT por mais gastos com investimentos. O Haddad corre, então, para contemplar esses pedidos no seu pacote, para anunciar tudo antes da sua viagem à China com o presidente Lula, que acontece no fim de semana. E, obviamente, se der, antes do Copom, para conseguir pedir aquela ajudinha para o Roberto Campos também. De qualquer forma, então, tratando o assunto Copom como um simples economista cabeça de planilha, a inflação não permite grandes guinadas na sua comunicação. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.